Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Atos com mais uma videoaula para vocês. Na videoaula de hoje eu vou estar passando um sistema tático 5-1, mas antes disso eu vou estar explicando novamente aquela regra da correspondência dos jogadores para não acontecer erro de rodízio, mas passando ela completamente para vocês, pois anteriormente eu passei ela de forma simples, indicando que o jogador que está no fundo não pode estar acima de nenhum dos jogadores da linha de ataque. Por quê? Para evitar que o iniciante cometa erro de rodízio, ok? E também da mesma forma, este jogador que está aqui no fundo não pode estar do lado direito dos jogadores que estão do lado direito dele, beleza? Então ele não pode ultrapassar estes dois jogadores que estão do lado direito dele, ok? Mas a regra funciona da seguinte forma, ela é bem mais complexa do que eu passei anteriormente. Eu passei de forma simples para que vocês possam entender, ao iniciar no voleibol. Agora, quando vocês chegarem no 4-2 composto, não farão daquele jeito que eu passei para vocês ontem, nessa regra da correspondência. Farão da mesma forma que eu fizer aqui no sistema 5-1 hoje, ok? Então, para compreendermos esta regra, este jogador que está aqui na posição 5, ele não pode ultrapassar o jogador que está acima dele, que é correspondente em coluna dele, beleza? Ele tem correspondência, cada jogador tem seu correspondente em coluna. O 1 é correspondente ao 2, o 6 é correspondente ao 3 e o 5 é correspondente ao 4, tá bom? Na correspondência em coluna. Então, nenhum desses jogadores podem ultrapassar seu correspondente de coluna, tá bom? O jogador que está aqui, ele pode ultrapassar esses dois jogadores aqui, da posição 3 e 4, mas não pode ultrapassar esse jogador da posição 2, tá bom? Então, para que não seja erro de rodízio, ele não pode ultrapassar este jogador que está acima dele. Essa é a correspondência de coluna, tá bom? Então, sigam esta regra corretamente. A próxima correspondência é a correspondência lateral, Correspondência em linha, tá bom? Como que funciona essa correspondência em linha? O jogador da 5, ele não pode passar da posição do jogador da 6. Se o jogador da posição 6 está aqui e o jogador da posição 5 está aqui, é erro de rodízio, tá bom? Então, ele deve ficar sempre um pouco mais à esquerda do que o jogador que está na posição 6, para que não seja erro de rodízio, certo? Então, este jogador da posição 6, da mesma forma, não pode estar do lado direito, do jogador que está na posição 1. Seria erro de rodízio. Então, a correspondência é lateralizada, beleza? Então, o jogador que está do seu lado não pode te ultrapassar e vice-versa. Da mesma forma, acontece na linha de ataque, onde os jogadores, o jogador que está na 4, ele não pode passar do seu correspondente lateral. E isso acontece só na linha de ataque. E quando o jogador está na linha de fundo, isso acontece só na linha de fundo. Vamos supor que estes 3 jogadores resolveram ficar juntos aqui, do lado direito. E estes 3 jogadores aqui da linha de ataque resolveu vir para cá, É erro de rodízio? Não, certo? Por quê? Porque os seus correspondentes laterais estão corretos, O jogador da 2 está do lado direito do jogador da posição 3. O jogador da posição 3 está do lado direito do jogador da posição 4. Ok? Da mesma forma, está aqui embaixo. O jogador da posição 1 está do lado direito do jogador da posição 6, que está do lado direito do jogador da posição 5. Ok? Então, fiquem atentos a este tipo de correspondência. Primeiro foi a correspondência em coluna. Na mesma coluna deve ser respeitado. E da mesma forma a correspondência em linha, na mesma linha deve ser respeitado, tá bom? Então,
Mesma coluna é na vertical, tá bom? Então, ó, 2 com 1, 3 com 6, 4 com 5. Na correspondência em linha é, ó, 5 com 6, 6 com 1. E aqui, ó, na linha de ataque, 4 com o 3 e 3 com o 2. São os correspondentes em linha, beleza? Na linha de ataque tem seus correspondentes, na linha de defesa seus correspondentes. Agora, a outra correspondência que vocês devem ficar muito atentos é a correspondência diagonal, tá? Essa correspondência diagonal se refere à altura do jogador. Aqui, ó, a altura referente aqui na quadra. Se ele vai estar mais acima ou mais abaixo. Quando os jogadores opostos, né? Ó, o ponteiro tem seu jogador ponteiro que está oposto a ele. Se esse jogador vai para 1, automaticamente o 5, o jogador que estava na 5 vai para a posição 4. Então, eles são correspondentes, ok? Então, ó, todos aqueles que estão opostos não podem ultrapassar a linha, beleza? Então, ó, oposto com o levantador, central com o líbero e o ponteiro com o outro, ok? São correspondentes diagonal. Vamos supor aqui, ó, o ponteiro. Esse ponteiro vai abrir para o passe. Ele não pode ultrapassar a linha do ponteiro de baixo, ó. Vamos traçar uma reta aqui, ó. Ó. Ele não pode ultrapassar essa linha. Uma parte do corpo dele tem que estar indicando que ele está na linha de ataque. E o jogador que está na defesa tem que ter uma parte indicando que ele está na linha de defesa. Já esses outros jogadores aqui, ó, já o líbero, ele pode vir aqui mais para frente, não tem problema nenhum, tá bom? Porque ele não tem correspondência de altura com este, tá bom? O central pode estar mais abaixo que esse jogador da 5. Por quê? Porque ele não tem correspondência com o jogador da 5. Ele tem correspondência com o jogador da 6 e com os jogadores que estão nas laterais dele, que é o da posição 4 e o da posição 2, tá bom? Então, ó, essa correspondência se refere ao jogador oposto, né, ao jogador que está em correspondência. Então, ó, o ponteiro tem correspondência com este outro ponteiro, então ele não pode ultrapassar essa linha. Se fizer isso aqui, ó, tiver na mesma linha, erro de rodízio. Se tiver abaixo da linha do ponteiro que está no fundo, erro de rodízio também, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Da mesma forma, é o jogador que está aqui, ó. O levantador está aqui, ó, na posição 1, nesta linha. Se o oposto vem para baixo desse levantador ou está na mesma linha, é erro de rodízio. Isso está indicando que o levantador está na rede e o oposto está no fundo. E na verdade ele tem que estar na rede, tá bom? Ó, certo? Uma parte deve sempre estar indicando a posição que você está. Então, ó, repetindo novamente, né, é bem repetitivo isso, mas é para que vocês compreendam como funciona a regra. Ó, levantador correspondente ao oposto, ponteiro com o ponteiro e central com o líbero. Então, os 3 tipos de correspondência devem ser respeitados. Anteriormente, eu passei a infiltração simples, por quê? Para os iniciantes entenderem que deve ser respeitada a correspondência em coluna e correspondência lateral. Agora, como é executado realmente, né, no sistema 5.1 e no 4.2 composto, é as 3 correspondências: correspondência em coluna, correspondência lateral e correspondência diagonal, ok? Então, ó, ele tem correspondência com o ponteiro, correspondência com esse jogador que está acima dele e correspondência com o jogador que está de lado dele, ao lado dele, beleza? Então, ele não pode ultrapassar esse jogador da lateral, não pode ultrapassar esse jogador diagonal dele, né, o oposto dele, e também não pode ultrapassar esse jogador que está acima dele, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Vamos começar o nosso rodízio. Vamos começar executando um saque, beleza?
já que vocês já compreenderam essa correspondência, o levantador vai executar a infiltração, beleza? A infiltração do levantador acontece sempre no jogador que está acima dele. Se o levantador está na posição 1, ele vai infiltrar no jogador da posição 2. Se o levantador está na posição 6, ele vai infiltrar em quem estiver na 3, certo? Se o levantador está na 5, ele vai infiltrar em quem está na 4. O levantador só infiltra, né? Ele só infiltra quando ele está no fundo. Quando ele está na rede, ele só esconde do passe, tá bom? Então, é dessa forma que eu estarei, né, passando para vocês. A diferença desse sistema aqui com os outros é que tem o líbero, que é uma peça fundamental na defesa e recepção. Ele vai sempre trocar com o central quando o central for passar. Quem passa no lugar do central é o líbero. E quando o líbero for para a linha de ataque, ele não pode atacar. O líbero não ataca e nem saca. Então, quem entra no lugar dele para fazer essas funções são o central. E quem entra é o central de fora, né? Então, vamos lá. Vamos recepcionar um saque. Para recepcionar um saque, vamos abaixar o ponteiro passador. O levantador vai infiltrar em quem? Em quem está acima dele, que é o jogador da posição 2. Então, ele vai ficar aqui, ó, lateralizado um pouco com o ponteiro, mas um pouco abaixo dele, pois ele é correspondente a esse jogador da posição 2. Então ele deve estar um pouco abaixo, tá bom? Aqui na linha de passe temos o outro ponteiro e o líbero. Esse ponteiro que está na 5 não pode ultrapassar a linha do jogador da posição 2, porque senão é erro de rodízio, pois os dois são opostos, são correspondentes diagonal, tá bom? Aqui na linha de ataque temos o oposto. O oposto não passa no sistema 5-1, tá bom? Ele esconde do passe. O central também esconde do saque, beleza? Ele esconde do passe ali, ele não vai passar. Então os dois são jogadores específicos de ataque, bloqueio e saque, tá bom? Então lembrem-se disso. São especialistas em ataque, bloqueio e saque. Pronto. Quem vai passar? Os dois ponteiros e líbero. Quem vai levantar? Só um levantador, tá bom? Vamos supor que o saque foi executado. Ó, executou o saque aqui no líbero. Levantador rapidamente já vai subir para 2,5, enquanto os dois atacantes que estão na rede, aqui ó, o oposto e o central, se aproximam da linha dos 3, e o jogador que está na 2, que é o ponteiro, vai se aproximar da linha dos 3 para executar um ataque de saída aqui, pela saída de rede. O ponteiro só ataca na saída quando ele está na posição 2, da mesma forma que o oposto só ataca pela ponta de rede quando ele está na posição 4. E nos dois rodízios seguintes, ele ataca pela saída. O ponteiro ataca pela ponta nos dois primeiros rodízios da linha de ataque, que é 4 e 3, beleza? Vocês vão entender mais sobre isso no decorrer das explicações, tá bom? Então vamos lá. Quem está aqui na 6? O líbero. Ele fez a recepção, só que no sistema 5-1, o jogador que sempre fica na posição 6 para fazer ataques de fundo é o ponteiro. E o líbero rapidamente deve trocar com ele e ir para a posição 5. No sistema 5-1, quem sempre defende na 5 é o líbero. E quem sempre defende na 6 é o ponteiro. Por quê? Porque ele executa a pipe. E quem fica na 1? O levantador, beleza? Essa aqui é a pipe, é o ataque de fundo dos ponteiros no sistema 5-1, tá bom? Então ele sempre vai estar preparado para executar essa pipe. Quem é levantador no sistema 5-1 sempre defendem pela posição 1, que é igual ao 4-2 composto. Por quê? Porque facilita o deslocamento dele. É mais perto da 2,5 do que se ele tivesse aqui do outro lado da quadra, tá bom? Então ele deve defender sempre na posição 1. Beleza? Abrindo para atacar, temos 4 ataques. No sistema 4-1 sempre temos 4 ataques, tá bom? Ó, 3 ataques de rede aqui neste caso, né? Pois os 3 atacantes estão na rede.
e um ataque de fundo aqui com a pipe, certo? Então vamos lá. Ó, o nosso jogador aqui que vai executar a pipe fez o ataque. O que acontece? Né, o central já está na 3, vai se aproximar do bloqueio. O ponteiro que está aqui na 2 já se aproxima do bloqueio já para fazer a execução do bloqueio. O oposto também já está na posição 4, ele se posiciona para o bloqueio. O ponteiro vai continuar na 6, beleza? Então ele executou o ataque aqui, ó, já volta rapidamente para 6. Quem está na 5 é o líbero, ele sempre defende pela 5. E o levantador vai para 1 defender na 1, tá bom? Então temos aqui o sistema de defesa, ó, o cone, beleza? Sempre, ok? Beleza. O ataque vai ser executado aqui na ponta. Ataque na ponta. Então o central vai se aproximar ao oposto, né, para executar este bloqueio duplo. O ponteiro, se ele não conseguir chegar para o bloqueio triplo, ele vai se aproximar aqui da posição 3 para cobertura de pingada, caixinha aqui, beleza? Então ele vai cobrir essa cobertura aqui na lateral do bloqueio. Da mesma forma, o líbero vai ficar aqui no meio da quadra, como nos outros sistemas. O posicionamento de defesa vai cobrir a pingada, o meio da quadra e aqui um pouco do fundo da quadra no lado esquerdo. Já o ponteiro aqui que está na 6 vai cobrir a linha de fundo. Ele vai cobrir essa parte do fundo e diagonal longa. Já o levantador, ele vai cobrir apenas a diagonal curta aqui neste caso, tá bom? Então ele fica aqui, ó. Ele pega um pouco dessa bola que está no meio, mas a preferência é que o líbero pegue para deixar o levantador levantar e o ponteiro se preparar para o ataque de fundo, tá bom? Foi executado, né, o ataque aqui no líbero. O que acontece? Levantador já vai para 2,5, ponteiro já abre aqui na 2, central na 3, oposto na posição 4. Líbero já fica preparado para cobertura de ataque e o ponteiro aqui já fica preparado para o ataque de fundo, ok? Então vamos lá. Oposto atacou, né? Todos aqui do time vão fazer a cobertura de ataque dele, caso a bola bata no bloqueio e volte, tá bom? Então, ó, oposto atacou e fez ponto. O que acontece? Quem que estava na 1? O levantador, né? Então vamos voltar os jogadores para a posição inicial aqui, certo? Como estávamos recepcionando um saque anteriormente, agora vamos fazer o rodízio, pois fizemos ponto, tá bom? Quem estava na 2 vai para 1, que no caso agora é o ponteiro que vai estar sacando, né? Quem estava na 3 vai para 2, quem estava na 4 vai para 3, quem estava na 5 vai para 4, quem estava na 6 vai para 5, certo? E quem estava na 1 vai para 6. Como o levantador sempre defende pela posição 1, ele já fica aqui, ó. Isso é erro de rodízio, gente? Não. Por quê? Porque o ponteiro que está na 1 já fica do lado de fora para a execução do saque. Automaticamente, isso indica que ele está na posição 1. Então não tem problema o jogador da posição 6 já esperar aqui na posição 1, tá bom? E o líbero sempre defende na posição 5, então ele já vai ficar aqui no posicionamento cônico, tá bom? Aqui, ó, temos uma possível troca. Por quê? Porque o central sempre ataca pela posição 3, então ele fica já na posição 3, o ponteiro já vai colar aqui no bloqueio, e o oposto se aproxima da posição 3, por quê? Porque ele não pode passar já antes de a bola estar em jogo, senão seria erro de rodízio. Então ele espera aqui, indica com uma parte do seu corpo que ele está na posição 3, e o central com uma parte do seu corpo está indicando que ele está na posição 2, e após a execução do saque, né, o ponteiro vai entrar para a quadra na posição 6, o oposto vai passar para a posição 2, tá bom? Então vamos lá, ó. Beleza. Foi executado o saque, né? Então agora um ataque aqui vai ser executado aqui na posição
3, beleza? É um ataque de meio aqui. Então, o jogador oposto vai se aproximar, certo? Já vai se aproximar aqui do centro para fazer um bloqueio duplo. Como temos 3 atacantes aqui, 3 bloqueadores, se conseguir chegar, fez um bloqueio triplo, beleza? Os jogadores que estão na posição 5 e 1 vão abrir um pouco, né? Para cobrir essa bola que vier curtinha aqui na 2 ou que vier atrás do bloqueio. Então eles devem estar em forma de meia lua ou semicírculo, tá bom? O jogador que está no fundo vai cobrir a área de fundo, tá bom? Então vamos lá. Posicionados aqui, o time de lá conseguiu fazer um ponto, certo? Conseguiu fazer o ponto. O que acontece? Vamos passar um saque, beleza? Pois estávamos sacando e o time de lá fez ponto, então vamos recepcionar um saque, certo? Quem que executou um saque aqui foi o ponteiro, tá bom? Então, ó, o ponteiro está na 1, levantador está na 6, líbero está na 5 e com essa formação aqui de fundo, ó, sempre essa sequência, ó, ponteiro, depois levantador, depois central, tá bom? E se caso esteja o levantador aqui na posição 1, será levantador, central e depois ponteiro. Vocês entenderão o porquê, né, desse posicionamento a seguir, tá? Nessa recepção, que ó, temos o posicionamento do ponteiro aqui pela posição 4. Aqui está invertido, pois invertemos, né, na hora da execução do saque. Agora, como vamos recepcionar, o central deve estar nessa posição aqui, ó. Deve estar aqui, ó. Ele vai estar cruzando já com o líbero. O levantador vai estar cruzando com o oposto. O ponteiro com outro ponteiro. Vamos abaixar o ponteiro para execução do passe. O levantador já vai se aproximar aqui da posição 2,5. Lembrando, ó, ele tem correspondência com o seu oposto, correspondência em coluna com o jogador que está acima dele, que também é seu correspondente oposto, né, diagonal, e ele tem correspondência com 2 jogadores, com o jogador que está na posição 5, que no caso é o líbero, que vai ficar aqui, e o jogador que está na posição 1. Então o levantador não pode passar do líbero e nem do ponteiro que está no fundo. E também não pode passar do oposto que está acima dele, certo? Então ele vai ficar aqui, ó, abaixo do oposto e entre o líbero e o ponteiro. O central vai ficar aqui já posicionado. O ponteiro já vai estar posicionado para o passe. O ponteiro que está na rede não pode passar abaixo do ponteiro que está no fundo, senão é erro de rodízio, tá bom? Então, ó, fiquem atentos a isso. Ó, linha de passe belezinha, certo? E aqui, ó, vocês podem ver que a sequência que eu falei para vocês, ó, de a linha de fundo estar daquele jeito, daquela forma, o oposto sempre deve estar antes do central aqui, ó, neste rodízio, beleza? Por quê? Para funcionar esse rodízio aqui, ó, essa rotação que vai acontecer. Quando o saque for executado, o oposto vai vir para o lugar do central. O central vai se posicionar aqui no centro da rede para executar um ataque de meio. E o levantador vai vir para 2,5 para levantar, beleza? Então é por isso que é importante estar bem posicionados, tá? Para executar essa rotação de forma efetiva, né? Com que vai ajudar o deslocamento do levantador. Olha para você ver o deslocamento mínimo que o levantador vai fazer, tá bom? Então vamos lá, ó. O saque foi executado aqui no líbero, tá bom? Executou o saque, o oposto veio para a posição aqui em cima da linha dos 3, central passou aqui para a linha dos 3 no meio da rede, o levantador está na 2,5 já. Automaticamente que o líbero vai recepcionar o saque, o ponteiro que está na rede já se aproxima da posição da linha dos 3 para executar um ataque de rede.
E dessa forma, o ponteiro que está no fundo já se aproxima da posição 6. O líbero executou o passe, ele já deve abrir espaço para o ponteiro que está no fundo para se posicionar para a pipe, né? Que aí teremos 4 possibilidades de ataque aqui nesse rodízio, tá bom? Sempre serão 4 ataques disponíveis para o levantador distribuir essa bola, beleza? Então vamos executar um ataque aqui de fundo, a pipe, tá bom? Vamos executar aqui a pipe. Os outros jogadores vão cobrir o ataque desse jogador. Então, enquanto ele está sacando, os outros aqui estão atentos para caso o bloqueio venha bloquear essa bola e a bola retornar ao campo nosso, certo? Então, esse jogador que estava fazendo a pipe conseguiu fazer a pontuação. O que vamos fazer? Vamos voltar ao posicionamento inicial aqui, né? Quem estava sacando? Ponteiro, né? Vamos lá. Ponteiro estava sacando. Beleza. Ó, então é o posto aqui. Levantador está na 6. Opa, excluiu o líbero. Líbero está na 5, né? Levantador está na 6. Oposto está na 3. Central está na 2, beleza? Ó, ponteiro na 4. Como foi feito o rodízio, né? Pois estávamos recepcionando um saque, né? E o último sacador era o ponteiro, então está nessa sequência: ponta, levantador e líbero, tá? Rodou. Aqui, quando o líbero está na 5 e vai para a rede, ele não pode ir para a rede. Ele troca com o central, que é o jogador atacante, né, que sempre troca com ele para ir para a rede, tá bom? Então o levantador está na 5 agora. O ponteiro que estava na 1 está na 6. Quem vai sacar? O outro central. Este é o único rodízio que o central está no saque e tem o outro central na rede, tá bom? É sempre quando tem centrais entrando na rede e um saindo, tá bom? Então aqui, ó, dessa forma, o que precisamos trocar? O oposto já está no seu posicionamento de ataque. O central está na posição 4, então ele precisa chegar na posição 3. E o ponteiro vai estar próximo a ele, indicando que ele está na 3, mas preparado para passar, tá bom? O levantador sempre defende na posição 1. O ponteiro já está na 6, então ele fica ali mesmo. O levantador já se aproxima aqui para passar. Executou o saque, o que acontece? Levantador vai para 1, central vai para 5. Beleza? E o ponteiro aqui vai para a posição 4, certo? Isso só acontece quando a bola está em jogo. Se fizer isso antes, é erro de rodízio, tá bom? Beleza. Central sacou, beleza. Errou o saque. O que acontece? Vamos passar, beleza? Então, ó, central está na 1. Vamos colocar ele aqui só para vocês conseguirem visualizar. Levantador está na 5. Automaticamente tem que ajeitar os correspondentes. Então, quem trocou foi o central e o ponteiro, tá bom? Ponteiro, quando está na posição 3 e 4, ele ataca pela ponta. Então, vamos descer ele para o passe, tá? Central, vamos chegar o central aqui para o cantinho, para não dar erro de rodízio com o ponteiro, tá? O levantador, ele deve ficar abaixo do central, certo? Ele pode ficar abaixo do central e deve ficar do lado esquerdo do jogador da posição 6, aqui neste caso. Então ele pode chegar um pouco mais para frente. E ele deve ficar abaixo do jogador oposto, que é o correspondente oposto dele, correspondente diagonal, tá bom? Então, ó, aqui, ó, na 1 temos o central. O central nunca passa. Ele defende quando ele está na posição 1, mas passar, quem passa no lugar dele
é o líbero, tá bom? Então o líbero vai ficar no lugar dele até que chegue a hora do líbero ir para a rede, aí ele troca com o central que está no fundo, tá bom? Então linha de passe sempre 2 ponteiros e um líbero. O ponteiro que está passando aqui, né, o que é da linha de ataque, vai se aproximar do outro ponteiro, mas não pode ultrapassar essa linha, ó. Ele não pode vir para baixo ou ficar na mesma linha, ele deve ficar um pouco acima para indicar que ele está na posição 3, beleza? Então dessa seguinte forma vamos executar aí a recepção, tá? Então vamos lá. O saque veio aqui no líbero, certo? Veio no líbero. O que acontece? Levantador já se aproxima da posição 2,5. O oposto abre na linha dos 3 para atacar. Central abre na linha dos 3 para atacar pelo centro. Ponteiro se aproxima da linha dos 3 para executar um ataque de ponta. E o ponteiro já está no meio para executar a pipe, tá bom? Aí, ó, temos uma possível pipe pelo fundo, um ataque de ponta, um ataque de central e um ataque de saída de rede, tá bom? Vamos supor que o oposto aqui atacou, certo? Ele atacou e conseguiu fazer ponto, beleza? Conseguiu fazer ponto. O que acontece? Vamos verificar o rodízio novamente. Como estávamos recepcionando uma bola, então agora vamos rodar, tá bom? Então, ó, quem que estava na 1 era o central, né? Que agora no caso está o líbero, né? Então a correspondência é essa, ó. Central estava na 1, que no caso agora está o líbero. Ponteiro estava na 6, levantador estava na 5. Os correspondentes deles estão corretos, né? Central cruzando com o líbero, ponteiro com o ponteiro, levantador com o oposto. Agora com esse rodízio, o levantador entra na rede. Então ele vai para a posição 4, o central que estava na 4 vai para 3, o ponteiro que estava na 3 vai para 2, o oposto que estava na 2 vai para o saque, tá bom? Ele vai para o saque. Ele ficando aqui de fora, já sabemos que ele está no saque, tá bom? O ponteiro que estava na 6 vai para 5. E o líbero que estava na 1 vai para 6. Só que aqui, ó, o ponteiro defende sempre na posição 6. E o líbero sempre na 5. Eu posso trocar? Já? Não. Ele deve esperar aqui do lado direito, próximo ao ponteiro mesmo, mas do lado direito, indicando que ele está na posição 6, tá bom? Então vamos lá. Os jogadores da linha de ataque estão posicionados corretamente? Apenas o central. O ponteiro sempre ataca pela ponta e o levantador sempre levanta ali pela saída. Então, vamos posicioná-los aqui, ó, cada um indicando com uma parte do corpo aonde está. Ponteiro está na 2, central está no meio da rede, levantador está na posição 4, tá bom? Executou o saque. Ó, executou o saque. O que vai acontecer? Cada um vai para a sua posição, certo? Ó, líbero vai para a posição 5. Ponteiro já está na 6 e o oposto está aqui no fundo, tá bom? Então vamos lá. Posição cônica. Preparados para a defesa. Vamos supor que o ataque veio aqui na ponta. Vamos fazer uma setinha de ataque aqui, tá? O central vai se aproximar para o bloqueio duplo. O levantador aqui vai se aproximar da linha dos 3 para a execução da cobertura de pingada ou caixinha. O líbero vai para a paralela, cobrir a pingada atrás do bloqueio e a paralela aqui. O oposto vai cobrir uma parte do meio da quadra e a diagonal curta, beleza? O jogador que está na posição 6 vai cobrir o fundo todo, tanto aqui na parte da 5, 6 e 1, que é a diagonal longa, tá? Então ele vai ficar aqui próximo à linha de fundo, certo?
o líbero recebeu um ataque e foi ponto do outro time, certo? Beleza. O que aconteceu aqui agora, né? Vamos voltar os jogadores para a posição anterior. Levantador tinha entrado na rede, né? Quem sacou foi o oposto. Então, ó, o oposto está na 1. Levantador está na 4. Automaticamente o central está na 3. E o correspondente dele está na 6, certo? Que é o líbero. Ponteiro está na 5 e o outro ponteiro está na 2, né? Então, ó, o que vamos fazer? Vamos deslocar, né, estes jogadores aqui para o lado esquerdo. Por quê? Para que o ponteiro consiga executar um ataque pela ponta, né, de forma facilitada, beleza? Aí chegamos os outros dois jogadores aqui para o lado esquerdo. Lembrando, os três são correspondentes, certo? Então, o levantador deve estar do lado esquerdo desses outros dois jogadores. O central deve estar no meio dos dois. E o ponteiro deve estar do lado direito dos dois, certo? Aí agora, o oposto, como eu falei para vocês, ele não passa, beleza? Então ele fica aqui no cantinho. O líbero chega até perto dele, fica um pouco mais para o lado esquerdo do jogador oposto. E o ponteiro que está na 5 se aproxima da posição 6. E o ponteiro que está na rede desce mais, tá bom? Sempre acima do ponteiro que está no fundo para não dar erro de rodízio, certo? Então aqui temos a linha de passe, oposto preparado para fazer um ataque de fundo pela saída de rede. Por quê? Porque aqui vai estar livre. Aqui a posição 2 vai estar livre, pois vai ter um ataque de ponta pela ponta de rede, um ataque de central pelo meio, certo? Então vamos lá. Aqui, recepcionando o saque foi bem aqui no líbero, tá? Então o que vai acontecer? O oposto já vai se preparar para atacar pelo fundo, tá bom? Então vamos lá, ó. Teremos uma possibilidade de ataque de fundo aqui pela saída de rede. Teremos uma possibilidade de ataque aqui de pipe pelo meio da rede. Aqui o central já vai estar aqui na linha dos 3, preparado para atacar pelo meio da rede. Levantador já vai estar na 2,5. Assim que a bola entra em jogo, ele tem que correr para 2,5. E o ponteiro já vai estar aqui próximo à linha dos 3 para executar um ataque de ponta, tá bom? Então, ó, estávamos recepcionando um saque e o ataque aqui vai ser na ponta. O ponteiro consegue executar esse ataque. Assim que aconteceu isso, né, a gente vai fazer o rodízio, tá bom? A gente já vai fazer o rodízio, porque a gente estava recepcionando um saque, certo? Então, ó, levantador estava na 4, vamos voltar o levantador aqui para a posição 4, tá? Ponteiro estava na posição 2 e o central na posição 3. Sempre essa sequência, ó, oposto, central e ponta. Quando a ponta está aqui, é oposto e central aqui, beleza? Então sempre lembrem dessa sequência. Ponteiro estava cruzando aqui com este outro ponteiro. O líbero estava cruzando com o central. O oposto cruzando com o levantador, ok? Então vamos lá. Aconteceu o rodízio. Ponteiro que estava na 2 vai sacar agora. Central que estava na 3 vai para 2. Levantador que estava na 4 vai para 3. Ponteiro que estava na 5 vai para 4. Líbero que estava na 6 vai para 5. E o oposto que estava na 1 vai para 6, tá bom? O que precisamos alterar aqui? O levantador e o oposto sempre defendem pela posição 1. Então o oposto já pode ficar na posição 1, pois quem está de fora já está indicando que ele está na posição 1, tá bom? Então não vai ser erro de rodízio, tá? O líbero sempre defende pela 5, então pode deixar ele aqui, o oposto mais para cima um pouco para a gente fechar o posicionamento de defesa, que é o cone, tá bom? E aqui na rede, o ponteiro já está na posição 4, então ele fica aqui mesmo. O central já fica na 3, só que ele não pode ultrapassar o seu correspondente lateral, que é o levantador. Então o que acontece? O levantador espera
o sacador sacar para poder trocar. Ó, sacou, levantador já vai para a saída, tá? Levantador foi para a saída, o ponteiro já vem aqui para o fundo. Formação cone, beleza? Então vamos lá. Contra-ataque do time oponente. O ataque vai ser executado aqui, ó, na saída, certo? O que vai acontecer? Levantador faz a base do bloqueio. Central se aproxima para o bloqueio duplo. O jogador da posição 4 vem para a posição 3 para fazer a cobertura de bloqueio. O jogador que está na posição 1 pega a paralela aqui no meio da quadra, na linha lateral. O jogador que está na posição 5 cobre o meio e cobre a diagonal curta e diagonal longa, tá? Então ele vai ficar no meio da quadra entre a 4 e a 5, tá bom? E o jogador que está na posição 6 cobre o fundo todo aqui, ó. Ele vai percorrer isso aqui, certo? Pois ele está na sombra do bloqueio, tá bom? O time de lá conseguiu fazer ponto. O que acontece? Vamos para o passe. Quem que sacou por último? O ponteiro. Ponteiro está aqui na posição 4 já. Então quem sacou foi esse ponteiro da 1, tá? O oposto está na posição 6. Líbero já estava na posição 5, certo? E quem está trocado aqui é o central com o levantador, tá? O que acontece aqui, ó? Central, daquela mesma forma, já espera aqui na 2, tá? Ele pode ficar aqui já, ou aqui, ó, próximo ao levantador, preparado para abrir aqui na posição 3 para atacar, tá bom? Então ele não pode, o levantador não pode passar do jogador da posição 2, ele deve ficar na posição 3, indicando que está na posição 3, mas já pode ficar aqui na 2,5, tá bom? O levantador oposto, ele vai ficar fora do passe. Então o que acontece? O ponteiro que vai passar aqui no lugar dele é o ponteiro da posição 1. Então ele vai fechar aqui. O líbero vai chegar próximo a esse ponteiro, tá? O levantador oposto pode ficar bem próximo aqui do ponteiro que está na 1. Só que ele tem que ficar entre esses dois jogadores para não dar erro de rodízio, tá? O ponteiro está na 1, o oposto na 6 e o líbero está na 5. Então ele deve ficar entre os dois, tá? E o ponteiro que está na posição 4 abaixa para o passe, certo? Então vamos lá. Assim que o time oponente executar um saque, ó, vamos sacar aqui nesse ponteiro. O que vai acontecer? Central abre para atacar no meio de rede. Levantador já vai estar na 2,5. Este ponteiro que está no fundo já vai se aproximar da posição 6, que é a posição de pipe, beleza? Ataque de fundo pelo meio, beleza? Que é o ponteiro do fundo que faz isso. E o oposto já se aproxima aqui da saída de rede para executar um ataque de fundo. Sempre que o oposto está no fundo, ele executa ataques de fundo pela saída de rede, tá bom? E o ponteiro sempre pelo meio, é a pipe. Enquanto na ponta quem ataca é o ponteiro. Ele passou, ele já se aproxima aqui da linha dos 3 para executar o ataque, tá bom? Então vamos lá, ó. Todos posicionados para os ataques, ó. Um ataque na ponta, outro ataque aqui pelo meio de rede, um ataque aqui de pipe pelo meio, um ataque de fundo pela saída, que é o oposto que está no fundo, tá bom? Então, ó, o ataque vai ser aqui do oposto. Então, vamos excluir aqui as setinhas dos outros atacantes, tá bom? O oposto foi e conseguiu fazer a pontuação. Como estávamos recepcionando, vamos fazer o rodízio agora, pois fizemos ponto, tá bom? Aí, ó, quem que estava na 3? O levantador. E o central estava na posição 2. Ponteiro já estava na posição 4, tá? Nessa sequência aqui, ó, levantador, central. Agora vamos posicionar corretamente os jogadores que estavam no fundo, ó. Quem tinha sacado por último era o ponteiro. Ó, e agora quem que vai entrar na rede? Líbero.
Só que o líbero ataca? Não. O líbero saca? Não. Então com quem que ele vai trocar? Com o central que está de fora. Então o central de fora que vai entrar na rede, tá bom? Nessa execução do rodízio. O oposto que estava na 6 vai para 5. O ponteiro que estava na posição 1 vai para 6. Então ele já está na sua posição ideal de defesa. O central que estava na 2 vai para o saque, ok? Então o que vai acontecer aqui, ó? Levantador que estava na 3 vai para 2. Ponteiro que estava na 4 vai para 3. E o central que chegou na 4. O central não defende, não bloqueia pela 3, então ele fica aqui na posição 3 e o ponteiro fica próximo a ele para executar a inversão aqui do bloqueio para ir para a posição de ataque dele. O levantador já está na posição ideal dele de levantamento, tá bom? O oposto defende sempre na posição 1, da mesma forma que o levantador, então ele vai se aproximar aqui, ó, do ponteiro, para que assim que o saque seja executado pelo central, o que vai acontecer? Ó, executou o saque, beleza. Ponteiro vai passar para a ponta, oposto vai para a posição 1 e o central defende no lugar que o líbero sempre defende, que é a posição 5. Por quê? Para dar espaço para o ponteiro atacar pelo fundo, aqui pelo meio, e o oposto atacar pela saída de rede, certo? Então é justamente por isso que o central e líbero defende pela 5, tá bom? Então vamos lá. Posicionados para a execução da defesa do contra-ataque. Agora um ataque vai ser aqui na ponta, tá bom? Na ponta de rede, um ataque executado pelo um oposto. Aí quem que vai defender? Quem que vai fazer o bloqueio? O ponteiro e o central. O levantador que está na 2 vai se aproximar da posição 3 para executar a defesa de pingada ou caixinha aqui perto do bloqueio. O central que está na 5 vai para a paralela, no meio da quadra para defender essa paralela. O oposto vai se aproximar da linha lateral direita para cobrir a diagonal curta, diagonal longa e um pouco do centro, tá? Então ele vai ficar aqui. E o ponteiro vai defender o fundo todo, como sempre, tá bom? Então, ó, o ataque foi executado aqui no meio e fizeram um ponto. Então, o que vai acontecer? Saque do outro time, tá? Então, aqui, ó, cada um no seu lugar. Quem sacou foi o central, certo? Quem sacou foi o central. O que vai acontecer? Central aqui na linha de ataque vai estar na 4. Levantador vai estar na última rede, tá bom? Ponteiro no meio, certo? E o oposto aqui na 5, certo? Lembrem-se disso. Dessa sequência, ó. Posicionou o último sacador aqui na 1, o restante vai acompanhar este processo, beleza? Então vamos lá. Vamos recepcionar o saque. O que acontece? O central nunca passa, então ele já vai trocar com o líbero, tá? Vamos trocar com o líbero. Beleza, trocamos, certo? Então o que vai acontecer agora? Quem que passa aqui? Apenas o ponteiro e o líbero, certo? Ponteiro e o líbero passando. Então eles já ficam aqui, ó, nesse posicionamento, ó, preparados para passar. O oposto esconde, ele já pode ficar próximo ao ponteiro aqui. Por quê? Porque ele faz ataques de fundo pela saída de rede. Então ele já pode ficar mais perto. Só que ele não pode passar do ponteiro para não ser erro de rodízio, tá bom? O passador aqui, o ponteiro passador, vamos abaixar ele aqui, bem aqui embaixo, um pouco acima do ponteiro que está no fundo para não dar erro de rodízio. O central devemos aproximar um pouco ele do canto da lateral esquerda aqui no caso, para não acontecer o erro de rodízio, ó, entre ele e o ponteiro, tá? E o levantador já pode ficar na 2,5, tá bom? Que não tem erro de rodízio aqui, tá bom? Então o oposto está do lado esquerdo dos outros dois jogadores da linha de fundo. O ponteiro está entre o levantador
e o central, beleza? Então, ó, vamos lá, ó. O saque veio aqui, ó, no ponteiro, tá? O que vai acontecer nas movimentações seguintes? O central vai abrir para atacar no centro da rede. O oposto já vai se posicionar aqui, ó, ao lado do líbero, tá? Pronto para executar um ataque de fundo aqui pela saída, como sempre. Sempre ele vai atacar pelo fundo aqui na saída. O ponteiro já está na posição de pipe dele. O central já está na posição dele aqui. E esse ponteiro, assim que ele executou o passe, ele vai se deslocar para a linha dos 3, certo? Para a execução do ataque de ponta dele, tá bom? Com isso, o líbero já vai se posicionando para cobrir ataque e já se preparar para a defesa na 5, tá bom? Então, quem vai atacar neste caso, desta vez? Vai ser o oposto, tá bom? Recepcionando o saque, conseguimos fazer uma pontuação com o oposto atacando pela saída novamente, tá bom? O que vai acontecer? Vamos voltar à posição como estávamos passando, então, para podermos executar o rodízio. Ó. Se o oposto estava na 5, o levantador estava na 2. Se o levantador estava na 2, quem estava na 3? Ponteiro, tá? Então, ó, o ponteiro do fundo está na 6 e o ponteiro está na 3 aqui no ataque. Então, automaticamente o central está na posição 4, que está cruzando com o líbero. Se foi feito o rodízio, então quem estava na 5 vai para 4, quem estava na 6 vai para 5, quem estava na 1 vai para 6, quem estava na 2 vai para o saque, que é a posição 1, quem estava na 3 vai para 2 e quem estava na 4 vai para 3, certo? Então temos aqui, ó, nosso posicionamento do rodízio, tá? Então o levantador vai sacar aqui. Então ele já está próximo à posição 1 já, ele está na posição 1, então ele só vai entrar para dentro da quadra na posição 1. E aqui, ó, neste posicionamento, o ponteiro não defende sempre pela 6 para se posicionar para atacar a pipe? Então o líbero vai ficar próximo a ele, mas do lado direito, para não acontecer o erro de rodízio. Ele não pode estar na mesma linha ou passar dele. Então ele vai ficar aqui um pouco para o lado direito e para passar para a posição 5 para defender lá. E aqui na rede, o central está certinho, ele está no centro, mas o oposto e o ponteiro estão invertidos. Então eles vão se aproximar aqui do central, mas lembrando, tem que indicar uma parte do corpo para a posição que você está. O oposto está na posição 4, então ele deixa uma parte do corpo para o lado esquerdo. O ponteiro está na posição 2, ele deixa uma parte do corpo indicando que ele está na 2. E o central continua no centro. Vamos fazer a execução do saque. O sacador é o levantador, ó, sacou. Beleza. Após o saque, ele entra para a quadra para fazer a formação em cone. Líbero passa aqui para o lado esquerdo, para a posição 5, que é a posição de defesa. O oposto vai para o seu posicionamento de ataque, né, e bloqueio. E o ponteiro também vai para o seu posicionamento. Estando em cone, o que vai acontecer? Já estão preparados para a defesa e contra-ataque, certo? Então vamos lá. Foi executado um ataque aqui no centro. Então os dois atacantes das laterais se aproximam para fazer o bloqueio triplo, enquanto os dois jogadores das laterais aqui da defesa afastam um pouco do centro da quadra para formar o semicírculo ou meia-lua para cobrir toda a área da quadra, a pingada e a bola que vier aqui no centro. E o fundo fica com o ponteiro, certo? Para ele deslocar aqui e defender. O central conseguiu fazer a pontuação, certo? Conseguiu passar por esse bloqueio. Então agora o que vamos fazer? Vamos recepcionar. Então, ó, o levantador está na 1, automaticamente o oposto está na posição 4. O oposto estando na posição 4, automaticamente o central deve estar na 3, certo? Então o ponteiro está na 2, ok? Então, ó, aqui está invertido, ó. O ponteiro está na 5 e o líbero está na 6, certo? Estando posicionados corretamente,
o que a gente vai fazer agora, hein? Agora a gente vai posicionar aqui os jogadores aqui, ó. O ponteiro passador vai abrir aqui na saída, certo? Vai abrir para passar. Quem que vai infiltrar atrás dele? Levantador, tá? Então, ó, o levantador sempre infiltra em quem estiver acima. Se ele está na 1, infiltra em quem está na 2. Se ele está na 6, infiltra em quem está na 3. Se ele está na 5, infiltra em quem está na 4. Então, o oposto vai sair do passe, ele vai ficar aqui no cantinho. O central pode se aproximar um pouco mais da rede para sair do passe. Então, aqui, ó, os jogadores que estão em correspondência estão respeitando a correspondência em linha, da mesma forma que o levantador está em correspondência com os outros jogadores do fundo, estão respeitando essa correspondência, tá? Ó. E o jogador que ele está em correspondência horizontal, né, ou em coluna, está sendo respeitado, ó. O jogador que está na rede, ele está um pouco acima do jogador que está no fundo, que é o levantador, e está respeitando essa correspondência, beleza? Foi feita a execução do saque, né? Temos novamente o posicionamento inicial que começamos essa videoaula. Então, se inicia tudo novamente. O levantador corre para 2,5 e o ponteiro vai para a linha dos 3 para executar o ataque de saída. O central vai para a linha dos 3 para executar o posicionamento de ataque pelo meio, o oposto pela ponta. O líbero automaticamente, assim que ele faz o passe, ele passa por trás aqui do ponteiro e o ponteiro já se prepara para atacar a pipe. Então já temos o posicionamento inicial novamente. E assim esses rodízios vão continuando até o fim do jogo, tá bom? Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham compreendido essa questão da correspondência e a regra, como ela funciona realmente no jogo. Então, para quem é iniciante, faça daquele jeito que eu fiz no sistema 6.0 e no sistema 4.2 simples, tá? Sigam daquele jeito, para vocês não cometerem nenhum erro de rodízio, tá? Agora, quem vai fazer o 4.2 composto, utilize esta regra do jeito que é feita aqui no sistema 5.1, tá bom? Por isso eu não passei para vocês ontem como ela é feita totalmente, para que vocês não confundam, tá? Então, façam do jeito que é feita aqui no sistema 5.1, certo? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. Lembrando que semana que vem será a exposição de exercícios complementares da sua carga de treinamento, né? Onde você vai incluir exercícios próprios para ajudar nos fundamentos do voleibol, né? A melhorar força, resistência e tudo mais, que eu estarei explicando em cada videoaula da semana que vem, para encerrarmos esta série de vídeos de iniciação no voleibol, ok? Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Caso tenham dúvida, mande aqui nos comentários ou no direct do meu Instagram. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar as próximas videoaulas desta série. Tamo junto, galera. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Falou, fui!